Meus amigos, não podemos deixar de falar sobre inversão de rotação do motor trifásico. Meus amigos, nós sabemos, ou se não sabem, vai ficar sabendo agora. Mas o motor trifásico ele funciona com quantas fases? Com três fases, né? Três fases, perfeito. Três fases. Essas três fases, pessoal, elas estão defasadas 120 graus uma da outra. Perfeito? 120 graus uma da outra. No tempo, né? Minhas pessoas, se eu tenho aqui, pessoal, três fases e o meu motor, se eu ligar o meu motor aqui nessa sequência L1, L2, L3, né, ele gira para o sentido horário. Para eu reverter o sentido dele, ou seja, para ele girar no sentido anti-horário, eu tenho que inverter duas fases, tá? Ou seja, eu posso inverter L1 com L3, por exemplo, tá bom? E ele vai fazer o campo girante lá, fazer com que o campo girante interno faça com que o rotor gire no sentido anti-horário, por exemplo. Se eu inverter três fases, pessoal, ele vai continuar no mesmo sentido. Então, inverta duas fases. Então, para inverter o sentido de rotação do motor, inverta duas fases. Perfeito. Sabendo disso, vamos fazer aqui o diagrama. Pessoal, nós temos aqui três fases. Isso aqui você já sabe. Vamos colocar aqui de forma mais rápida. Certo? Deixa eu só puxar um pouquinho. Perfeito. Aqui a proteção elétrica. Perfeito. Vamos colocar de novo aqui disjuntor trifásico, contatora trifásica, relé térmico e motor trifásico. Aqui você já sabe a sequência, por isso que eu estou indo mais rápido. Perfeito. Aí coloca aqui Q1, certo? Q1. Opa. Deixa eu colocar aqui letra maiúscula. Opa. Q1. Aqui contatora K1. E aqui FT. E aqui motor M1. Perfeito. A linha aqui bonitinha. Pessoal, para inverter fase eu vou ter que ter um espaço entre a contatora e o disjuntor e entre a contatora e o relé térmico, tá bom? Então deixa um espaçozinho maior, tá? Então já aumenta aí a folha, porque precisa de um espaço, tá bom? Eu acho que esse espaço aqui está bom. Perfeito. Aqui. Perfeição. Agora conecta. Pessoal, vamos conectar aqui normal, certo? Puxa as três fases. Lembrando que não pode passar do pino. Se passar do pino não vai funcionar a simulação. Perfeito. Faz aqui as conexõezinhas. Tranquilo. Deixa dessa forma. Pessoal, para inverter o sentido de rotação do motor, a gente precisa de duas comutaturas. Então já coloca aqui, meu amigo, sem perder tempo, olha, uma contatora que você vai chamar de K2, certo? K2. Meus amigos, então para inverter o sentido de rotação preciso de duas contatoras. Por quê? Porque lembra que eu tenho que inverter duas fases. Quem vai inverter essas duas fases vai ser o contator K2. Perfeito? Olha aqui como vai ser. Presta bem atenção aqui. Cabos e conexões. Meus amigos, você vai pegar na mesma posição, ó. Tá vendo aqui o pino 1? Ele tá indo com a fase 3, por exemplo. Então a 3 está no pino 1. Então essa fase 3, ela tá indo, ela tem que chegar aqui no pino 1 também, da contatora K2. Então você vai puxar aqui, ó,
de forma que a primeira fase chegue na primeira fase de K2. Ao passo que a segunda fase tem que chegar onde? No segundo conector aqui da nossa contatora. E a terceira fase tem que chegar onde? Aqui no terceiro pino do nosso contator K2. Perfeito? Então, o que eu fiz? Coloquei a mesma sequência aqui em cima. A mesma. Tá vendo? Primeira fase no primeiro conector. Ó, primeiro conector. Segundo conector, segunda fase, segundo conector. Terceira fase aqui, ó. Terceiro conector, terceira fase, terceiro conector. Agora, pessoal, como é que vai fazer aqui embaixo para retornar aqui para o relé térmico? Pessoal, aqui embaixo da contatora K2 que você vai fazer a inversão. Tranquilo? Então, ao invés agora da primeira fase que está chegando aqui ir lá para a primeira, eu vou pegar a primeira fase e colocar aqui no terceiro pino, certo? Então, primeira fase no terceiro pino da contatora, certo? Tá vendo? Primeira na terceira. A segunda vai permanecer na segunda, na do meio. E a terceira fase aqui, pessoal, vai para onde? Vai para a primeira da primeira contatora, certo? Pronto, inverti as fases após a contatora. Em cima da contatora está igual da contatora K1. Embaixo está invertido duas fases, que é o que a gente precisa inverter para inverter a rotação do motor M1. Perfeito? Aqui você pode estar colocando a proteção elétrica por esse lado aqui, certo? Aqui e puxa lá para cima. Certo? Perfeito. Então temos aí a parte de potência. Tranquilo? Perfeição, pessoal. Então como é que faz aí a inversão, né? Primeiro vamos pensar na partida direta, normal. Então vamos fazer uma partida direta normal aqui, pessoal, mas com espaçamento maior. Então vamos pegar aqui um disjuntor bifásico. Vamos chamar de Q2. Qual era a sequência lá, pessoal? Botão normalmente fechado. Em segundo lugar, né? Porque quem vinha por primeiro, contato fechado de quem? Do relé térmico. Então vamos lá. Coloca aqui. Certo? Então, relé térmico tem que ser FT para casar direitinho aqui, ó, com FT. É o mesmo componente. Agora aqui S0 é o botão vermelho, né? Lembrei. Perfeito. Agora, pessoal, você pode estar colocando aqui, ó, para partida direta. Como é que é? Exato. Botão novamente aberto. Botoeira novamente aberto. Vai ser quem? S1. Tranquilo? Perfeição, hein? Quem vem após o S1? A bobina. Meus amigos, dê um espaçozinho maior, tipo esse espaço que eu tô dando aqui, ó, pra ele ficar um pouquinho distante do S1. Aí, ó, esse espaço aqui tá bom. Perfeito. Do lado do S1 tem que ter o que? Exato. Contato auxiliar para fazer o que? O selo, contato auxiliar normalmente aberto de quem? K1. Certo? E aqui embaixo é K1 também. Tranquilo? Perfeição. Vamos ligar essa primeira parte. Olha lá. Isso aqui não é nada de novo, né? É apenas uma partida
direto. Pense assim. Aqui você vai conectar lá para baixo, diretão, como sempre fazemos. Lembra de dar um espaçozinho entre o A2 e esse fio, para não ter problemas com a conexão aqui, né? Com a simulação. Perfeito? Aqui conecta em duas fases diferentes, tá bom? Perfeito. Vamos simular o que vai acontecer aqui, ó. Vamos fechar o disjuntor Q1, Q2 e vamos apertar no S1. Perfeito, S1 selou, K1 fechou a contatura K1. Olha lá, tudo que foi referente a K1 funcionou, ó. K2 está aberto e o motor está no sentido anti-horário aqui. Perfeito? Pessoal, uma informação importante: você nunca poderá, grava isso, nunca poderá ativar K1 e K2 ao mesmo tempo. Nunca, para fazer nesse esquema aqui, ó, nunca K1 deverá ser ligado com K2. Por quê? Porque você está pegando a primeira fase, a terceira fase e colocando na primeira. Você está pegando a primeira fase e colocando na terceira. Meus amigos, se você ligar K1 com K2, você está dando um curto-circuito. Você vai dar um curto-circuito entre fases, certo? Seu disjuntor vai disparar. Tranquilo? Então nunca K1 pode ser ligado com K2. Sabendo disso, o teu circuito tem que prevenir isso. Por isso que eu deixei um espaço aqui, ó. Então, pessoal, quem que vai prevenir isso? Porque vai ter o mesmo circuito aqui, ó, referente a K2 aqui do ladinho, para ligar aqui em K2, para inverter o sentido. Perfeito? Então, pessoal, assim, nesse vídeo aqui a gente ligou o K1 e o nosso motor foi para o sentido anti-horário. Para não ficar tão longo o vídeo, eu vou parar aqui e eu vou continuar no próximo vídeo.